Mas eu estava pensando, nós vamos tratar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que diz a palavra de Deus, é a nossa comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Um memorial, porque Ele disse: fazem isto em memória de mim. Mas não devemos fazer em memória dele, lembrando não somente o seu sacrifício na cruz, mas também a sua ressurreição, porque Ele vive. E na ceia nós aprendemos que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Ele voltará. E então estava buscando com Deus um texto que pudesse estar associado a esse assunto, e me veio à mente a ressurreição de Lázaro. E eu creio que há muito a ver, porque nós estamos falando com um Cristo vivo. Estamos celebrando, não é um líder morto, mas estamos celebrando a nossa vitória sobre a morte, e que Jesus voltará. E quando Ele estabeleceu essa ceia, em Mateus capítulo 26, do versículo 26 em diante, Ele diz que não tomaria mais do fruto da vide, até que voltasse no seu reino com o seu Pai, e tomaria junto conosco novamente. Então, é uma celebração. Isso aqui é só um símbolo da grande ceia que teremos naquele dia. E nisto, pensando na ressurreição de Lázaro, eu vi que tem coisas em comum conosco, que pode servir de inspiração para a nossa vida. Por isso eu os convido a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 11, versículo 32 a 45. Está ali na tela, mas se você gosta de ler na Bíblia, pegue a sua. Você vai ver que com a sua Bíblia aberta, enquanto eu falo, você pode também acompanhar e verificar na Escritura, porque nem sempre estará sendo repetido na tela o texto que vocês vão acompanhar a leitura agora. João capítulo 11, versículo 32 ao versículo 45. Diz a Bíblia, a santa palavra de Deus: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Pai, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, e suplicamos agora, Senhor, que o Espírito Santo que inspirou a inscrição da palavra nos dê entendimento para compreender e aplicar à nossa vida as lições aqui contidas. Que aqueles que já têm Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal tenham a sua fé vivificada e fortalecida. Aqueles que porventura ainda não fizeram uma decisão pública de receber Jesus como Salvador, possa hoje identificar-se com Ele, para que a glória do Senhor se veja e para que a salvação chegue até essa vida. É em nome de Jesus que peço, Pai. Amém. Embora Jesus disse que
Ele tinha todo o poder no céu e na terra, portanto Deus Todo-Poderoso. E o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que todas as coisas que foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia também nos mostrou momentos bem humanos de Jesus, momentos em que Jesus chorou. A Bíblia nos diz que ao chorar, Jesus revelou o amor de Deus, o seu caráter, sensível ao sofrimento e à dor humana. Em Lucas capítulo 19, se você abrir a sua Bíblia no versículo 41 a 44, verá que Jesus chorou sobre Jerusalém. Chegando a Jerusalém, ele chorou. E ele disse: como gostaria, ó Jerusalém, que tivesse ouvido a minha palavra, mas endureceu o coração, e uma grande destruição virá sobre ti. E ele estava falando sobre a destruição que aconteceria nos anos 70, quando o Império Romano marcharia contra Jerusalém e destruiria o templo, a cidade santa. Era uma antivisão da destruição. E Jesus chorava justamente por causa do pecado de Jerusalém. Neste texto de hoje, se você começar desde o começo do capítulo 11, você vai ver que história linda. Jesus chorou com Marta e Maria, porque o irmão dela, que era seu amigo querido também, havia morrido. E então Jesus ressuscitou o defunto. Jesus ressuscitou o defunto 4 dias depois que ele havia morrido. Alguma coisa interessante, porque as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, enviaram mensageiros até Jesus, dizendo: o seu amigo está mal, está doente, venha logo para que ele não morra. E Jesus ficou lá ainda demorando e não foi. E quando Jesus chegou, o enterro estava todo acontecendo, o povo chorando, todo mundo sofrendo. E ele ouviu isso que vocês ouviram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque eles criam que Deus tinha poder, que Jesus tinha poder e poderia curar Lázaro. Mas eles precisavam saber alguma coisa mais. Por isso Jesus não havia ressuscitado, não havia curado Lázaro. E chegou 4 dias mais tarde, quando a própria família não queria mais. Você já ouviu que a gente nunca quer que o nosso querido morra, não é? Mas depois de alguns dias a gente quer que leve. Começa a cheirar mal, ninguém quer ficar com o defunto em casa. Morreu, vai em terra. As próprias irmãs que tanto amavam, que tanto choravam, dizem: Senhor, não abre, cheira mal. Agora você para, e eu estava lendo esse texto, enquanto meditava nisso, me veio à mente que possivelmente um de vocês, ao ouvir a leitura do texto, já viu ente querido seu partir, e você sofreu tanto com a morte, que você pergunta então: qual o propósito da ressurreição de Lázaro? Sim, por que Jesus ressuscitou Lázaro? Há tanta gente boa por aí que morre, e as famílias sofrem tanto como sofreu Marta e Maria, e Deus não os ressuscita. Deus não ressuscita os seus defuntos. Por que então Jesus ressuscitou Lázaro? Vamos passo a passo. Em primeiro lugar, Jesus revelou, através da ressurreição de Lázaro, o seu poder sobre a vida e sobre a morte. Ele provou que ele é o que ele diz: a ressurreição e a vida. Se você ler os versículos anteriores, eu li a partir do 32. Por isso eu disse: deixa a Bíblia aberta, leia os versículos anteriores. E Jesus faz declarações muito fortes sobre isso, que ele é a ressurreição e a vida. Ele fez também para mostrar que ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com a nossa dor. Ele se comove com a nossa dor. Assim nós vemos no versículo 33 que eu li: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus se movia de íntima compaixão, e muitas vezes que ele via as pessoas sofrendo. Jesus ressuscitou Lázaro, sim, para mostrar que ele é sensível às nossas lágrimas, ao nosso choro. Ele chora conosco. Se você conhece a carta aos Hebreus,
Você há de lembrar que em Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas aflições, mas um que conosco sofre as nossas aflições. Temos um intercessor diante de Deus, Jesus Cristo no céu. Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele sofre também com as nossas lutas, com os nossos sofrimentos. Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar que Ele toma sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Se você abre a Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, você lerá estas palavras: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está ali em Isaías 53. E era uma profecia 600 anos antes de Ele vir. Então, quando Ele veio, Ele começou a manifestar o seu poder para que as pessoas pudessem saber que Ele é quem Ele diz ser, o Messias prometido. Em segundo lugar, Jesus ressuscitou Lázaro, porque Ele é o Senhor sobre a vida, e Ele tem poder para vencer a morte. Ele é o Senhor da vida. Ele mesmo disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele tem poder para vencer a morte. Ao ressuscitar Lázaro, Ele pré-anunciou aquilo que Ele confirma em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17 e 18. Porque em Apocalipse nós temos o Cristo glorificado, o Cristo que venceu a morte, o Cristo vitorioso, o Cristo que quando vier, ninguém fará com Ele o que fez na primeira vez. Muitos incrédulos dizem: se Jesus viesse hoje, faria o pior com Ele. O mundo está tão mal que faria o pior com Ele. Não. Quando Ele veio para dar a sua vida. Ele disse: eu não vim para julgar nem para condenar, mas para salvar. E Ele disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo de mim a dou e torno a tomar. E foi o que Ele fez. Mas Ele disse que Ele virá com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, com poder e grande glória, e Ele julgará o mundo, e diante dele todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Ele é Senhor. E quando chega em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, disse Jesus: eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Então hoje estamos celebrando uma ceia que representa o corpo e o sangue de Cristo, sim, mas um Cristo que venceu a morte e diz: eu sou o princípio e o fim. Eu fui morto, mas revivi, e estou aqui vivo para sempre. Jesus ressuscitou Lázaro para provar aquilo que Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 22 e 23, que Ele é a primícia dos que dormem. Veja o que diz a Bíblia: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua vez. Cristo as primícias, quer dizer, Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí está falando de uma ressurreição, não como aconteceu com Lázaro, porque Lázaro ressuscitou e tornou a morrer. Aqui está falando daquela ressurreição que Jesus ressuscitou e tinha um corpo glorificado. Os discípulos estavam dentro da casa e Ele entrou sem que abrisse porta ou janela, apareceu no meio deles. Mas também não era um fantasma, porque os discípulos pensaram que fosse. E Ele falou: vê que sou eu mesmo, não sou um fantasma. Toque a minha mão e veja os furos. Toque o meu lado e vê que sou eu mesmo. Então era o Cristo glorificado. E diz a Bíblia: e Ele comeu com eles. O fantasma não come. Um espírito não precisa de comida. Ele comeu para provar que é o corpo glorificado. E é esse corpo que a Bíblia está falando que nós um dia haveremos de ter. Portanto, Jesus ressuscitou Lázaro para ensinar ao mundo que em Cristo um dia
todos ressuscitarão. Todos. Tem muita gente que pensa, bom, morreu, acabou tudo, estou livre disso. Se tem Jesus, sim, mas se não tem Jesus, vem coisa pior. Uns, diz a Bíblia, ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a perdição eterna. Não que Deus manda o homem para o inferno, é o homem que caminha para lá. O homem faz a escolha. O homem faz a escolha. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a pessoa aceita o caminho que é Jesus, o caminho está aberto para Deus. Mas as pessoas voltam as costas para Deus. A Bíblia diz que Deus, olhando para o céu, não viu um justo sequer, nem sequer um que fizesse o bem e não cometesse pecado. Todos se desviaram, cada um para o seu caminho. Esse é o quadro da humanidade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como nós ouvimos no hino, foi por amor. Foi por amor. Porque Deus é amor. Muita gente pensa num Deus que está com o dedo apontado, olhando para mostrar o seu pecado. Mas a Bíblia diz que é um Deus que estende a mão para levantar você do pecado. O nosso Deus não tem prazer que ninguém seja condenado, mas que todos se salvem. E Ele quer que todos se salvem. Mas haverá um dia quando todos vão de acertar contas com Deus. E já o profeta Daniel, do Velho Testamento, muito antes de Jesus vir, no capítulo 12, versículo 2, ele escreveu: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nós precisamos, quando ouvimos isso, pensar como está a minha vida. Estou eu preparado para aquele dia? Porque aquele dia, um dia virá, e um dia estaremos diante do Senhor. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro para revelar que em Cristo nós vencemos a morte, pois temos dele a garantia da vida eterna. Se você volta os seus olhos para o versículo 25 desse capítulo, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Jesus, Ele é a ressurreição. Quem crê nele, viverá. Ele não disse, meu amigo, não tenha medo, porque se você não der certo nessa vida, você reencarna na outra, e na outra você tem uma segunda chance. Não existe isso. Muita gente crê nisso, mas a Bíblia diz que está ordenado aos homens, inclusive as mulheres, viu, senhores, morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então, você vive uma vez e morre uma vez, e depois disso um dia virá o juízo. A Bíblia nunca diz que você morre várias vezes. Não. Você vive a sua vida, e a Bíblia diz, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. E como Deus é bom, Ele providenciou depois da morte a ressurreição para quem crê em Cristo, com vida eterna. E a ressurreição para a condenação para aqueles que rejeitaram Cristo, porque no céu não entrará maldade, só aqueles que foram lavados no sangue do Senhor. Jesus ressuscitou a Lázaro para sabermos que nele temos vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz aquele versículo que nós conhecemos tão bem de Filipenses 4,13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso. E se você já deu a sua vida a Cristo, você também é um vitorioso, é uma vitoriosa. Você não precisa temer a morte, porque você tem a vida eterna. A Bíblia diz que a morte é como um abrir e fechar de olhos, é como um piscar de olhos. Piscou, abriu, está no outro lugar. Se estiver com Jesus, maravilha. Se não tiver, não tem mais jeito. Concluindo, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele revelou à humanidade que a morte não é o nosso destino final.
Muita gente pensa que acabou a vida, acabou tudo. A morte não é plano de Deus para o homem e para a mulher. Não é o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia nos diz que a morte e o pecado entraram no mundo por causa da obediência humana, da desobediência humana. O homem desobedeceu a Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas por que Deus faz isso? Quando seu filho e sua filha desobedecem, você também não repreende? Deus repreende. A Bíblia diz que Deus repreende a todos quantos ama, assim como o pai ao filho que quer dele. Para quê? Para que nós nos afastemos do mal e nos acheguemos a Deus. Mas a Bíblia diz que muitos não querem, porque as suas obras são más. E não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas e não se condenam. Então pensam que podem esconder o pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. E Deus está nos convidando para um encontro com Ele, mostrando que a morte não é o fim, não é o plano de Deus. Deus quer nos dar a vida eterna, e um dia todos vamos acertar contas com Deus. Mas se entregarmos a nossa vida a Jesus e confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz em 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E Ele é tão bom que Ele não é como a gente. Às vezes a gente perdoa uma pessoa, mas fica sempre lembrando aquilo que ela nos fez. Deus diz assim: assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim lançarei para trás das minhas costas todos os vossos pecados, e nunca mais me lembrarei deles. Que Deus maravilhoso! Muita gente pensa num Deus vingativo, num Deus mau. Deus é um Deus de amor. Mesmo quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus deu a ele 3 chances de declarar amor. E ele disse: Pedro, amas-me. Pedro, ama-me. E quando Pedro declarou: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, ele disse: então vai e apacenta o meu rebanho. Se fosse eu e vocês, esse sujeito não serve. Já me traiu. Vou entregar o rebanho para ele, ele vai fazer de novo. Mas Deus não. Deus olha para nós, vê que somos imperfeitos, pecadores, perdoa o nosso pecado, nunca mais lembra deles, não lança em rosto e nos dá uma segunda chance. Mas uma segunda chance não na minha força, não na sua, no Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: não sou eu, essa vida que agora vivo não sou eu, mas é Cristo. E aqui está o segredo da vitória. Se você quer ser um crente fiel, quer andar com Deus, quer ser abençoado, abençoada, entregue a sua vida a Jesus. E deixe que Jesus comande a sua vida através do que ensina a Bíblia. Viva o que ensina as Escrituras. E deixe que o Espírito Santo revele a você o que é o andar com Deus. É por meio de Jesus que Deus garante a vida eterna a todos aqueles que creem no Evangelho e recebem a Jesus como Salvador. Crer no Evangelho não basta. Crer em Deus não basta. Mas como não, pastor? Porque a Bíblia nos avisa: crês que há um só Deus, fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem. Você crer que eu estou aqui é uma coisa, você confiar em mim é outra. Você crer que há um Deus é uma coisa, confiar nele é outra. E a Bíblia diz que confiar nele é entregar a vida a ele. Foi Ele que fez você. Ele é que conhece todos os seus dias. A Bíblia diz que Deus conhece os meus dias quando a minha substância ainda estava informe no ventre da minha mãe. Quando a sua substância ainda estava se formando no ventre da sua mãe, Deus já conhecia todos os seus dias. Então Deus tem a nossa vida nas suas mãos. E Ele diz: o que é a vossa vida? Vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Então, qual o melhor lugar para ter a minha vida, senão nas mãos de Deus? Se eu creio, eu entrego a Ele, porque eu sei que a minha vida não é minha. Se é como um vapor, hoje eu tenho, amanhã não. Mas se está na mão de Deus, está guardado eternamente. Eu tenho vida eterna. É por isso que a coisa mais sábia que você pode fazer é entregar sua vida a Jesus. Porque João 17,3 nos diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta,
que te conheçam a ti só, Senhor, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É confiar em Jesus, não é confiar nos santos, não é confiar no pastor, não é confiar na religião batista, não é confiar na sua religião, porque nada que o homem faça salva, só Jesus Cristo salva. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, não foi outro. E Jesus morreu na cruz porque não havia outro meio de salvar o pecador, ou Deus não daria o seu Filho na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e sabemos isso, que se nem a seu próprio Filho poupou por amor de nós, também nos dará com ele todas as coisas. Romanos 8:32. Portanto, ouça bem, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus só, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, enviado por Deus. Você que me ouve, crê nisso? Porque quando Jesus, se você volta os olhos para o capítulo 11, nos textos antes que eu li, no versículo 26, Marta e Maria foram buscar Jesus para curar o seu irmão. E Jesus falou mais do que cura, ele falou de vida eterna, ressurreição. E depois que ele falou, ele disse, você crê nisso? E ela precisou confessar que crê. Não adiantava dizer, no meu coração eu creio. Não. A vida com Deus é dia a dia. É andar com Deus. É manifestar através de palavras e de atitudes o que eu creio. E a minha pergunta é hoje também. Você crê nisso? Você crê em Jesus? Então você precisa receber Jesus como Salvador. Não adianta só crer que Ele é verdadeiro. Precisa então se submeter a Ele e entregar sua vida a Ele. E o que eu estou falando aqui, eu não ganho nada com isso, não tenho interesse nenhum nisso, a não ser no seu bem-estar. Porque eu não estou falando para você entregar a vida para mim. Tem muita religião que você pode ver até na televisão a pessoa no microfone. O que aconteceu? Depois que eu mudei de igreja, eu vim para cá, tudo mudou. A minha vida. Não, mudar de igreja não muda a sua vida. Eu podia enganar você e dizer porque a nossa igreja é cheia. Mas o que adianta uma igreja estar cheia e você acabar no inferno depois? Só Cristo salva. Só Jesus. E se você crer nisso, você precisa reconhecê-lo como Salvador. É a única forma. Precisa confessá-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador para que receba a vida eterna. Nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz a Bíblia: mas a todos quantos o receberam. Podem falar em voz alta? Está vendo? Eu vou falar com uma voz só porque são muitas vozes. Vozes daqueles que creram e entregaram a vida. A Bíblia diz mais: a todos os que creem, aos que o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então note bem, muita gente gosta de pensar que todos são filhos de Deus, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos foram criados por Deus, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Só quem está em Cristo, a Bíblia diz que é nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E esse texto diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos. Você nunca faz uma coisa que já está feita. Esse relógio aqui é muito bom, viu? Mas nem o melhor relojoeiro do mundo pode fazer esse relógio, porque já está feito. Ele pode fazer um igual, mas esse aqui não, já está feito. E quando Deus diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é porque até então não são. É quando recebe Jesus como Salvador. Não estou falando de religião, estou falando de relacionamento com Deus. É que a pessoa se torna filho e filha de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, entregue a vida a Jesus. Há um ditado muito popular no meu país, e eu não sei se é no seu, mas talvez seja, que na vida se dá um jeito para tudo, só não se dá jeito para a morte. Também lá em Portugal? E na Venezuela também? Em Angola também? Já ouviu esse em Angola? Não? Então leva para lá. Só que não é verdade. Não é verdade. O homem diz que na vida se dá jeito para tudo, só não se dá jeito para a morte.
E para quem tem Jesus Cristo, sabe que isso não é verdade. Porque Jesus Cristo deu um jeito na morte. Ele deu um jeito na morte. João 5,24 diz: todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus deu um jeito na morte. Aquilo que é problema para a humanidade sem Deus, se torna coisa simples para aqueles que têm Jesus. Porque não é a sua bondade, não é a minha bondade, não é a sua religião, não é a minha religião. Porque a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Não vem da minha obra, não vem da sua, não vem do meu trabalho, do meu esforço religioso, para que eu nunca diga: Senhor, eu estou aqui no céu porque eu merecia. Não. Eu merecia a condenação. E Jesus pagou o preço do meu pecado na cruz. E se eu estou salvo hoje, não é porque eu sou melhor que ninguém, mas é porque eu acreditei, aceitei, recebi Jesus como Salvador. E Ele perdoou os meus pecados. Portanto, todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você crê nisso, confessa publicamente Jesus como Salvador. Diga: eu creio em Jesus. E nossa igreja e o pastor vai orar. Nós vamos começar a ser dentro de 5 minutinhos, mas há alguém aqui que publicamente gostaria de dizer: pastor, ore por mim, porque eu quero receber Jesus como Salvador. Eu quero estar preparado naquele dia. Porque sabe, a gente diz: não, mas no coração eu creio. Se você crê, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, no coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Então, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens tem a vida eterna. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Diz a vergonha, porque muitas vezes a gente tem vergonha de levantar a mão. Às vezes tem vergonha de ganhar um presente, porque parece que a gente está precisando. Não é? E quem não precisa? Se tiver presente para me dar, pode dar para sempre. Pode ser roupa usada. Sapato usado, se servir no meu pé, eu fico com ele. Eu já ganhei roupa até de defunto. Verdade, um amigo meu morreu, eu quando uso aquele fato muito bonito, as pessoas dizem: pastor, que bonito. Eu digo: olha, custou a vida do marido. Vocês brigaram? Não, ele morreu e a viúva achou que eu ficaria feliz de usar o fato dele. Eu uso até hoje. O senhor usa fato do defunto? Uso, ele não foi enterrado com ele, ele usava quando estava vivo. Mas com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem tanta vaidade, tanto orgulho, porque a gente só precisa de um gesto de fé, dizer: Senhor, eu creio, salva-me. Eu quero que essa igreja ore por mim, porque eu quero viver esse evangelho. Alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguma pessoa que ainda não fez isso, eu gostaria de fazer isso. Pense nisso. Meu convite é porque a Bíblia me diz: convida. A decisão é sua, só você pode fazê-la. Minha oração é eficaz. E você, para fazer isso, não precisa de pastor, nem de padre, nem de ninguém. Você pode falar com Deus: Senhor, eis-me aqui pecador, eu recebo Jesus como Salvador. Só que fazendo, você vai ter que confessar a mesma coisa, porque Jesus manda que todo aquele que nele crê confesse aos outros, para que os outros saibam que Jesus tem poder para salvá-los também. Vamos celebrar a ceia do Senhor?